Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de um docinho baixo em carboidratos que você vai amar com certeza. Super saudável, ótimo se você quer emagrecer, controlar o açúcar do sangue, se você faz dieta low carb. Enfim, né? Se você quer uma vida mais saudável, você vai amar. Não tem açúcar, não tem farinha de trigo e glúten. Fica uma delícia. Fica até o final que você não vai querer perder. Além de tudo, ela dá muita saciedade. É rica em proteínas, rica em fibras e poucas calorias. Você vai adorar. Me conta aqui embaixo se você gostaria de emagrecer esses 50 quilos. E se não, tá tudo bem com você? Me conta se também. Eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando sua curtida no vídeo, essa é a sua forma de me ajudar aqui no canal. E é bom também que o YouTube vai entender que você gosta dessas receitas, desses vídeos e manda mais assim pra você. Se você já conhece alguém que gostaria ou precisa de uma receita saudável assim, compartilha. Vamos ver você ampliar essa nossa corrente do bem, porque é isso que eu quero aqui com o nosso canal. Então lembra que os ingredientes com a quantidade certinha sempre ficam aqui embaixo para você fazer em casa também, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho aqui são as claras do ovo e não se preocupa porque eu separei as gemas para usar depois nessa mesma receita. Então vou bater a clara do ovo aqui até formar clara em neve. Eu vou usar esse aparelho aqui que é mais prático, mas você pode bater com garfo ou até com esse batedor manual sem problemas. Vou bater até ficar bem fofinha e aí eu já volto, espera aí. Fiz a clara em neve. Aqui agora eu vou acrescentar um pouquinho de adoçante culinário. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os diferentes tipos de adoçante que a gente pode utilizar e como a gente quer que essa receita aqui seja low carb. Claro que não dá para acrescentar açúcar aqui, né? Se isso não for uma questão para você, dá ponto na mesma, mas lembra que vai modificar completamente a parte metabólica e nutricional da receita. E aqui eu tenho coco ralado e vou misturando todo esse coco aqui até dar o ponto de massinha mesmo, antes que a gente leve para assar. Se você adora receita saudável assim, se você quer mais ajuda para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, lembra que eu tenho um material aqui, um desafio bem legal e eu vou deixar o link dele para você aqui embaixo na descrição. Olha, fui acrescentando o restante do coco até ele ficar bem misturadinho e vou levar para assar. Lembrando para você que eu tenho esse desafio de 10 dias de emagrecimento, também tenho para ajudar a controlar o açúcar do sangue e para ajudar a controlar a inflamação. Todo mundo tá adorando, eu vou deixar o link para eles aqui embaixo, eu te espero lá dentro do nosso desafio. Então, eu vou forrar aqui certinho, espalhar, levar para assar, que é muito rapidinho e daqui a pouco eu volto. Isso aqui tá com um cheirinho de cocada, gente, maravilhoso. Então, espera aí que eu já volto pra gente fazer depois a nossa cobertura. Gente, enquanto assa lá a nossa massa, a parte de baixo, eu vou começando a fazer aqui o nosso recheio na panela. Eu vou acrescentar aqui o meu leite de amêndoa. Você pode utilizar o leite que você quiser, inclusive leite de vaca, de Natal e tudo mais. Lembra que eu tenho um vídeo no canal ensinando como preparar o leite de amêndoa do zero, se você quiser. Vou acrescentar aqui também as gemas do ovo. Lembra que eu te falei que eu tinha usado a clara antes, mas para não se preocupar que depois eu ia acrescentar a gema também? Então ela vai entrar aqui, a gente vai formar um creminho que eu vou mexer aqui para engrossar levemente aqui no fogo. E lembra que a gema é muito nutritiva. Tem gente que tem medo de consumir a gema aí no dia a dia, mas não precisa, gente. Até porque tudo é uma questão de equilíbrio nessa vida. E a gema tem vitamina D, a gema tem colina, tem vitaminas do complexo B. Então é um alimento bem nutritivo, tá bom? Vamos esperar isso aqui dar uma leve engrossadinha, porque ainda faltam alguns ingredientes para esse nosso recheio. Espera aí. Olha, gente, eu fui cozinhando em fogo baixo até ficar assim, nesse ponto, ó, que tá cozidinho, dá pra ver o fundo da panela, tá mais grossinho. Então, agora eu vou tirar daqui esse nosso fogão, porque o outro ingrediente não precisa ir ao fogo. Então, aqui pro nosso recheio, eu tenho o queijo cottage, que é um queijo bem proteico, com pouca gordura, muito equilibrado, um sabor bem suave. Se você quisesse utilizar uma ricota fresca, ou até mesmo aquela minha receita de queijo branco do canal, dá certo. Aqui eu vou acrescentar, então, esse nosso preparado, tipo o nosso doce de confeiteiro aqui. Vou bater tudo bem liquidificado para ficar bem lisinho e cremoso. Claro que falta um docinho aqui, né? Porque não tem nada de doce, realmente, pra gente fazer esse nosso recheio. Então, eu vou colocar um pouco de adoçante. Nesse caso aqui, eu vou usar stevia em gotinha mesmo, porque não vai mais nada ao fogo. Então, a stevia entra aqui. E aí eu vou bater com o processador até ele ficar lisinho.
Então, bati aqui o nosso preparado, vou deixar ele de lado um pouquinho, porque aqui eu tenho a minha água e nela eu vou hidratar a gelatina neutra, incolor, sem açúcar, sem nada. Sem sabor. Lembra que a gelatina nada mais é do que o colágeno cozido e que vai ajudar a trazer proteína e firmeza para esse nosso preparado. Então, vou levar a gelatina lá no micro-ondas para derreter. Se você quisesse, também podia ser no banho-maria. E daqui a pouquinho eu volto pra gente incorporar as duas coisas. Olha, então já derreteu, tá vendo? Fica com uma consistência completamente diferente. E aí agora eu vou misturar as duas coisas aqui até ficar bem homogêneo, bem incorporado. Deixa eu raspar bem aqui pra pegar toda a nossa gelatina pra não ter desperdício. E vou dar uma boa misturada em tudo. Olha, então tá bem assadinho aqui, ó, já tá. Eu esperei até esfriar um pouquinho. Pra assar a massa foram só 10 minutos. Eu esperei esfriar um pouquinho. Nesse meio tempo que eu esperava esfriar, o creme já foi até ficando mais grossinho. Olha como fica uma consistência bem bacana. Então eu vou levar lá pra geladeira e esperar ele ficar firme e depois a gente volta aqui. Então daqui a pouquinho eu já volto. Deixa eu raspar bem isso tudo aqui pra gente não ter desperdício. Você também não suporta ver de comida desperdiçada aí em casa? Me conta. Eu não gosto, gente. Então, ó, vou raspar bem, levar lá pra gelar e daqui a pouquinho, quando ele estiver firme, a gente volta e parte daí. Gente, então eu já peguei aqui, vou fazer uma cobertura pra gente colocar aqui por cima. Eu vou derreter o meu chocolate, 70% ou mais no micro-ondas e depois eu vou misturar com iogurte desnatado. Eu vou derreter primeiro o chocolate pra gente misturar as duas coisas e eu volto aqui pra gente colocar a cobertura. Espera aí que eu já volto. Então já derreti aqui, vou misturar o iogurte. Lembrando que o chocolate, quando ele é assim, 70% ou mais, é um alimento interessante pra gente acrescentar no nosso dia a dia. Ele acaba tendo bastante fibra, o chocolate é bem interessante pro bom humor, pro bem-estar, tem antioxidantes. É uma opção bem saudável e bem interessante. Então a gente mistura aqui até ficar homogêneo, e isso é bem rapidinho mesmo. E depois a gente leva aqui para essa parte de cima para colocar como cobertura e volta na geladeira até ele firmar e ficar geladinho, dar o nosso ponto. Então agora eu vou acrescentar a nossa ganache de chocolate saudável aqui. Vou dar uma espalhadinha, uma nivelada e depois eu volto com ele para a geladeira só para firmar. Espera aí que eu já volto. Gente, olha que lindo que ficou. Deixei lá na geladeira uns 15 minutos. E agora eu vou cortar um pedação aqui pra gente experimentar essa delícia. Faz aí que você vai amar com certeza. Tô louca pra experimentar. Deixa eu ver se aqui embaixo foi tudo. Foi. E ó, faz aí que você vai amar com certeza. Vou pegar minha espátula pra levantar aqui esse nosso docinho delicioso. Gente, fica incrível, né? Fica até parecendo uma torta assim de confeitaria. Faz aí que você vai amar, com certeza. Agora eu vou dar uma garfada aqui para você ver a consistência das 3 camadas, ó. Faz aí que você vai amar com certeza. Olha isso, gente, ó. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e de compartilhar com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem? É isso que eu quero aqui com o canal. Agora sim. Gente, que delícia. Engraçado porque tá leve, docinho e o sabor de chocolate em cima, mistura com o coco, tá muito gostosa. Esse creminho do meio tá muito levinho. Faz aí que você vai amar. Até a próxima, tchau, tchau.